Nos dias de hoje, o que não faltam são câmeras espalhadas por toda a parte. E seja nas estradas, dentro de casa ou até na floresta, elas estão sempre observando tudo. E por isso, às vezes, acabam gravando coisas que fazem qualquer um duvidar dos próprios olhos. E agora nós vamos conhecer alguns dos casos filmados mais incríveis e inexplicáveis que andam correndo a internet em busca de respostas. E fica comigo até o final porque o vídeo de hoje tá daquele jeito, uma insanidade pura. Tem gente mostrando objeto não identificado no céu, assombração tentando quebrar a perna dos outros e até megalodon batendo as barbatanas por aí. Então, por favor, já vai deixando aquele super like pra não se esquecer depois, combinado? E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Enquanto atravessava essa estrada, a câmera acoplada no painel desse carro gravou algo que, se não fosse filmado, ninguém conseguiria acreditar. Durante toda a filmagem estava nítido que um baita temporal estava se formando, mas mesmo assim o motorista mal pôde acreditar quando viu esse raio cair bem na frente do seu carro. O que, diga-se de passagem, também foi uma baita sorte. Imagina só se cair em cima do veículo. Um dos casos mais intrigantes que tem circulado nas redes sociais e causado espanto em todo o mundo é o desse vigia noturno. As imagens, que foram capturadas pela câmera de segurança de uma empresa durante a madrugada, mostram um vigia aparentemente conversando com alguém durante o seu turno. Mas o detalhe perturbador dessa história é que, nas imagens, não há ninguém no local além do próprio vigilante. No dia seguinte, enquanto revisava as gravações, o diretor da empresa notou essa situação, no mínimo, muito esquisita, e chamou o vigia para esclarecer o que é que estava fazendo. E enquanto o cara assistia o vídeo, o funcionário ficou totalmente confuso e com convicção absoluta de que havia conversado por vários minutos com um senhor que estava vestindo o uniforme da empresa. O vigia chegou a descrever a fisionomia e as roupas do homem com uma enorme riqueza de detalhes. E o que mais impressionou o diretor foi que a descrição feita por ele coincidia perfeitamente com a de um ex-funcionário da empresa que faleceu há 5 anos vítima de um infarto. Nessa altura do campeonato, o diretor, já visivelmente abalado, não conseguiu esconder o choque ao perceber que o vigia descreveu exatamente um antigo colaborador da empresa, conhecido por todos no local, menos pelo próprio vigia, que era novo nessa função. E agora o mistério sobre com quem ele conversou no meio da madrugada persiste, mas para o diretor da empresa não há dúvidas de que se trata do espírito do ex-funcionário que jamais conseguiu deixar aquele lugar. Alguns minutos após levantar voo, essa pequena aeronave monomotor que transportava uma família começou a apresentar problemas mecânicos bem em cima da floresta em Boa Vista, em Roraima. E sem ter como voar até um local seguro para pouso, é isso aqui que aconteceu. Aqui na praia, na praia. Eu não entro embaixo. Aqui não vai chegar, não vai chegar. Tá de boa, sem desespero, não tem desespero, tá de boa. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. E mais. Graças à tranquilidade e experiência do piloto, ele conseguiu conduzir o avião até o rio e pousar em segurança, salvando todos a bordo. E olha que ele ainda queria tentar chegar até a faixa de areia.
mas pousar na água já foi o suficiente para salvar todo mundo na aeronave. Acreditando estar em uma casa mal assombrada, o morador fez uma filmagem tão assustadora que o fez procurar outro lugar para viver. Apenas uma semana depois de se mudar para o imóvel, o novo inquilino começou a sentir uma energia estranha no local, como se estivesse sendo observado, além de encontrar objetos pela casa em lugares diferentes de onde foram colocados. E depois que instalou uma câmera de segurança na sala para tentar desvendar esse mistério, conseguiu uma filmagem assustadora. Um vídeo que mostra essa sombra medonha descendo as escadas enquanto as luzes da casa toda piscam, como se houvesse uma espécie de interferência fantasmagórica naquele lugar. Já faz algum tempo que ele não aparece por aqui, mas eu fico feliz em contar para vocês que hoje nós temos um novo caso sobre o nosso saudoso pé de nós todos. Enquanto caminhava por essa estrada de chão que corta uma floresta norte-americana, o autor dessa filmagem teve uma grande surpresa ao reparar uma figura gigantesca surgindo em meio às árvores. A figura em questão, apesar de ser impossível dizer com certeza do que se trata, parece muito, mas muito mesmo, com uma criatura que tenha mais de 2,5 metros de altura e que tenha o corpo coberto por uma densa pelagem escura que fica ainda mais ressaltada no meio da vegetação seca. O autor da filmagem nos conta que não reparou nada lá na hora, mas em casa, quando reviu a filmagem, ficou desesperado por não ter percebido e, consequentemente, feito uma gravação melhor no momento em que isso aconteceu. Mas diz acreditar que de fato se trate da famosa criatura lendária conhecida como Pé Grande, ou Pé de Nós Todos para nós aqui do canal. Durante a noite, os moradores dessa cidade no Japão ficaram incrédulos ao olhar para o céu e terem essa visão. Sem qualquer explicação aparente, o céu ficou completamente roxo, fazendo muita gente cogitar até o fim do mundo. Mas apesar de não parecer ter qualquer razão para isso acontecer, nesse caso aqui existe sim uma explicação. Fazendo uma pesquisa sobre esse caso em busca da verdade sobre ele, eu descobri que o fenômeno aconteceu devido a uma plantação de tomate e cereja que fica nas proximidades da cidade, e que acabou refletindo as luzes de LED que são utilizadas no cultivo dessa planta, criando esse visual impressionante no céu. Um evento bastante incomum que a princípio chegou a assustar todo mundo, mas que depois de explicado acabou sendo visto como um espetáculo natural fascinante por moradores e visitantes da região. Depois de ouvir sons estranhos vindos do curral da fazenda, o dono dessa propriedade instalou essa câmera de segurança no local. Sempre que escutava algo estranho, o fazendeiro ia até o curral, mas nunca encontrava nada além dos próprios cavalos. Mas depois que instalou a câmera na tentativa de descobrir o que estava acontecendo, acabou capturando o momento em que essa pequena figura atravessa todo o local, passando bem no meio dos cavalos que, impressionantemente, não se assustam ou até se incomodam com aquela presença estranha, agindo naturalmente como se não houvesse nada lá. Acreditando se tratar de algo do além ou até de outro planeta, o fazendeiro publicou essa gravação dizendo ter certeza que não se trata de nenhuma criança, já que algumas pessoas questionaram essa possibilidade. Ele afirma que não tem nenhuma nas proximidades, e também tem certeza que não é um adulto, já que isso teria assustado os cavalos. Na verdade, qualquer pessoa ou qualquer coisa que passasse ali deveria assustar os cavalos, o que, diga-se de passagem, torna esse caso ainda mais estranho. Agora, se o homem está certo e não se trata mesmo de uma pessoa, o que mais poderia ser? E é essa questão que vem deixando o fazendeiro acordado durante as noites.
Quando o assunto são mistérios, esse vídeo aqui vem sendo o mais comentado da atualidade. Esse vídeo surgiu na internet dizendo ter sido gravado por um jovem que testava seu drone no deserto do Texas, quando se deparou com esse carro sendo perseguido por um objeto vermelho luminoso. Uma história muito estranha, que deixou um carrapatão atrás da orelha de muita gente por aí, que acabaram se dividindo em quem acredita que aquilo atrás do carro era apenas um outro drone, talvez até a filmagem de uma propaganda ou coisa assim que ainda será lançada, e aqueles que acham que se trata de algo mais misterioso. Mas no final do dia, infelizmente até o momento ninguém apareceu esclarecendo exatamente o que estamos vendo, e principalmente o que era aquilo atrás do carro. O cronovisor é o nome dado a um equipamento que surgiu na década de 1960, supostamente criado pelo padre italiano Pellegrino Ernetti, um dispositivo descrito como uma máquina capaz de visualizar eventos do passado, capturando vibrações deixadas por esses mesmos eventos. E ao longo do tempo, vários vídeos surgiram sendo atribuídos a esse aparelho, desde a época dos Incas até cenas de Jesus Cristo e Napoleão Bonaparte. E apesar de não haver qualquer evidência científica que comprove a existência desse dispositivo, vídeos atribuídos a ele, como esses que eu mencionei, continuam surgindo. E agora a bola da vez é esse aqui, ó. O vídeo em questão surgiu com a história de ter sido registrado pelo cronovisor no leste da China há mais ou menos 10 mil anos. Uma época que, segundo a história, seria habitada por esse tipo de criatura, que o cronovisor teria comprovado a existência através dessa gravação. Mas me diz, você conhecia a história sobre o cronovisor, um equipamento que seria capaz de filmar eventos passados? E o que você acha sobre tudo isso? Acredita que algo assim seja possível ou não? Só uma grande farsa? O mundo está cada vez mais perigoso, e agora parece até que os meliantes estão filmando seus próprios atos, como nesse caso aqui. O vídeo pode parecer meio confuso, mas vamos lá. Tudo começa quando um grupo de mascarados escondidos na parte de trás de uma van rendem o carro de um casal da forma mais assustadora possível, chegando a quebrar o carro todo e levando o homem como refém direto para dentro da van. Um caso apavorante que a princípio parece se tratar de um sequestro relâmpago, deixando a namorada do cara em prantos, tanto que dá para ouvir os gritos de desespero dela durante toda a ação dos meliantes, coitada. Mas olha só o que acontece logo em seguida. Numa reviravolta totalmente inesperada, o namorado da mulher, que antes parecia estar sendo vítima de um sequestro, agora sai na maior cara de mogno lustrado no óleo de peroba, com um buquê de rosas na mão, e vai direto pedir sua amada em casamento, provando que tudo não passou de um teatro muito do sádico para pedir a mão da moça.
E apesar de não ter nada de misterioso nesse caso, é quase inexplicável a genialidade maligna desse pedido de casamento. E já que a jovem parece ter aceitado, eu acho bom ela abrir o olho com esse Dom Juan aí, hein? Porque se ele foi capaz de fazer tudo isso, inclusive destruir o próprio carro para pedir ela em casamento, imagina esse doido com raiva ou querendo se vingar por alguma coisa. Tá maluca essa mulher de não sair fora desse casamento o mais rápido possível. Dando uma volta pela vizinhança, o autor dessa filmagem resolveu postar nas redes sociais essa famosa casa da sua rua, que tem a fama de ser assombrada. Dá uma olhada só. Aí ó, os poros aqui, isso aqui é assombrado, ó. O dono aqui morreu. Eu não acredito nisso trem não, ó. Morreram, os donos aqui sumiram. Ó. Isso aqui parece vulto esse lugar aqui, ó. A ideia do vídeo era só mostrar a casa, e nada além disso. Até porque o próprio cara confessa que não acredita nessas histórias de assombração. Mas reparou alguma coisa estranha acontecendo durante o vídeo? Se você percebeu, me conta aqui nos comentários escrevendo a frase "Eu percebi", que hoje eu vou favoritar todos os comentários com aquele coração maroto, combinado? Agora, se você não percebeu, presta atenção só na janela da casa. De acordo com a história compartilhada pelo autor da filmagem, essa casa está vazia há anos e absolutamente ninguém estava dentro dela nessa hora. Mas se ninguém estava na casa, o que diabos é essa cabeçorra na janela? E é essa pergunta que parece ter feito o homem mudar de ideia sobre as propriedades sobrenaturais da antiga casa assim que ele reassistiu ao seu vídeo e reparou nessa pessoa, que segundo ele, que estava lá na hora, não era uma pessoa, pelo menos não uma viva. Ao levantar para beber água no meio da noite, a moradora dessa casa deu de cara com essa situação que simplesmente não consegue explicar. Sem qualquer explicação aparente, a moradora da casa se deparou com essas luzes minúsculas flutuando na sua sala, de uma forma muito curiosa, parecendo ser orquestrada, como se estivessem seguindo alguma espécie de padrão. Um tipo de movimento que acabou com a única teoria que surgiu tentando explicar esse caso. Uma teoria que sugere que as luzes são na verdade poeira voando pela sala. Só que poeira não se move dessa forma, deixando no ar o mistério do que podem ser essas luzes capturadas pela câmera. Através da câmera de segurança dessa casa no interior de Goiás, vamos ver agora uma situação que vem causando medo em muita gente. Depois que vemos essa mulher entrar correndo em casa, começa a expectativa pelo que teria botado ela para correr desse jeito. E logo isso aqui aparece. Bem no canto da imagem vemos essa figura escura, parecendo algo feito de sombras. E o mais bizarro é que as pernas parecem tortas, como se estivessem viradas para trás ou algo assim. E isso sem falar nos braços, que parecem bem mais longos que de uma pessoa. Esse vídeo foi registrado durante a última quaresma, uma época do ano em que surgem muitos relatos de coisas estranhas acontecendo, especialmente durante as noites e madrugadas. Uma informação que anda fazendo muita gente acreditar que estamos diante de uma legítima manifestação de algo sobrenatural. Enquanto fazia sua oração noturna, esse fiel conta ter vivenciado algo que o deixou marcado para sempre, uma situação apavorante que foi registrada por sua câmera de segurança. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, healing in his bones. I ask you to take these. Enquanto reza, o homem se desespera ao ver os objetos da cômoda indo para o chão, sem qualquer explicação, e fica ainda mais histérico conforme os eventos vão ficando mais intensos. Yeah!
down. Leave my house. Entre móveis se arrastando pelo quarto e a porta se movendo sem qualquer explicação aparente, vemos o cara, digamos assim, soltando ligeiramente a franga interior, enquanto pede para aquela força, seja ela o que for, que deixe sua casa, como se estivesse tentando exorcizar seu próprio quarto. Um caso que, apesar de assustador, levou algumas pessoas a ficarem com o pé atrás e acharem que tudo isso não passa de uma grande farsa, um teatro montado pelo homem que vemos no vídeo em busca de atenção nas redes sociais. E enquanto alguns até acham graça da atuação do homem, outros já comentaram que brincar com essas coisas foi uma grande falta de respeito. Mas há também quem acredite na história compartilhada pelo homem, e acham que ele realmente tenha vivido uma experiência espiritual naquela noite. Mas e quanto a você? O que acha? Por favor, não deixe de compartilhar seus pensamentos com a gente aqui nos comentários. E por falar em eventos sobrenaturais, enquanto relaxava na sua cama após um longo dia de trabalho, a mulher que vemos através dessa câmera de segurança viveu uma situação que jamais acreditou ser possível. Após esse evento inesperado, a mulher foi até suas redes sociais compartilhar essa filmagem, contando que estava morando nessa casa alugada há apenas uma semana. E é claro que após essa situação, correu a vizinhança toda atrás da história da casa, atrás de qualquer informação que pudesse explicar o movimento do cobertor. E foi através dos vizinhos que ela descobriu que o antigo morador da casa faleceu sobre a cama daquele quarto. E não sobre qualquer cama não, e sim, em cima da mesma cama que a mulher estava, já que a casa foi alugada toda mobiliada. Uma informação bizarra que foi o suficiente para fazer aqueles que creem no mundo espiritual a achar que a alma do antigo morador continua ali, presa naquele quarto como um fantasma que não foi capaz de seguir em frente. Uma informação que também foi suficiente para fazer a mulher se mudar novamente da casa. Existem muitas estradas mundo afora que são bem sinistras, e além disso existem também algumas que passam por dentro de túneis gigantescos, o que é um pavor para muita gente que tem medo ou até claustrofobia. Agora, bizarro igual esse aqui eu nunca tinha visto. O lugar todo parece um labirinto sem fim. E tô pra te dizer que se não fosse por essas placas de referência, muita gente ia parar direto na parede. Além de ser um percurso extremamente longo, ele ainda tem que ser percorrido super devagar por causa da quantidade absurda de curvas fechadas que existem dentro desse túnel. E isso acontece porque ele foi escavado aproveitando os caminhos naturais de uma gruta que já existia nesse lugar. Enfim, a receita perfeita para deixar esse caminho o mais assustador e sufocante possível. E agora eu gostaria de saber uma coisa. Você teria coragem de atravessar esse túnel chinês? Me conta aqui nos comentários se você encarava essa aventura ou se nem pensar de entrar num lugar desses. Recentemente, essa rua na Itália ficou famosa por causa de uma filmagem que a fez ser considerada a mais mal assombrada do mundo. Dá uma olhada só que coisa mais estranha. A quantidade de vultos em formas de pessoas que vemos através dessa gravação feita por essa câmera de segurança é assustadora e impressionante também. Só dando uma contada assim por cima, eu tenho a impressão de ver 5 figuras caminhando pela rua, protagonizando uma visão pra lá de medonha, que ainda não foi explicada. Existem muitas lendas antigas sobre seres mágicos que habitariam as florestas em praticamente todas as culturas do mundo. E o pessoal que aproveitava uma bela tarde de verão na cachoeira acredita ter filmado uma delas.
Eu sei que é bem difícil de perceber e eu mesmo levei uma meia hora para achar a tal criatura. Porque a galera que postou esse vídeo soltou a braba dizendo que tinha uma criatura nele, mas nada de mostrar o raio do bicho. Mas deixa eu te mostrar onde ele tá. O ser que os autores da filmagem acreditam ter filmado seria um duende ou alguma criatura dessas existente na mitologia das florestas, que aparece exatamente nesse momento, passando rapidamente no fundão da imagem pela sombra. E de fato parece um serzinho bem esquisito, que é bem pequeno demais até para uma criança se levarmos em consideração o tamanho das pessoas que vemos no vídeo. E se somarmos isso, a história contada pelo autor da filmagem dizendo que não havia crianças nesse rolê pela natureza, ficamos com a seguinte pergunta na mente: o que é isso que vemos passando nessa filmagem? E é isso que eu gostaria de saber de você. Qual a sua opinião? O que acha que era aquela coisa que vemos no vídeo? Enquanto apresentava o telejornal ao vivo na cidade de Bellingham, em Washington, nos Estados Unidos, esse canal de TV acabou mostrando para a população muito mais do que só as notícias locais. The eclipse earlier in the evening. Showing that full moon that's out there. We had the eclipse earlier in the evening last night, I guess it is now, and it's called the worm moon this month because of the time of year the worms come out of the warming ground. Sem que nem mesmo o apresentador tenha percebido, esse objeto luminoso cruza o céu rapidamente, desaparecendo em poucos instantes, mas ficando tempo suficiente para que muita gente que assistia ao programa de casa percebesse e publicasse nas redes sociais em busca de respostas. Respostas que até o momento não apareceram, já que a emissora que passou o programa alega não fazer ideia do que se trata, enquanto as agências espaciais e militares ainda não emitiram qualquer nota tentando explicar o que vemos. Então seguem as especulações se seria uma aeronave, quem sabe um meteorito ou até algo mais misterioso. As madrugadas nas estradas são o lar de muitos mistérios, mas algo como vamos ver agora nesse vídeo definitivamente não aparece toda noite. A gravação foi feita por uma pessoa não identificada em um posto de gasolina esquecido por Deus no meio de uma estrada deserta. E, segundo a história, a pessoa começou a gravar após ter visto um orbe de luz flutuando pelo local. Mas assim que começa a filmar, o que registra é muito mais sinistro que uma simples luz. Porque, por favor, me corrijam se eu estiver ficando doido, mas acabaram de surgir 4 pessoas, assim, do nada. Quer dizer, do nada não, né? Da luz. Esse vídeo é insano e vem dando um nó na cabeça de muita gente que gostaria muito de saber o que foi que aconteceu depois que as pessoas surgiram em meio à luz. E mais que isso, querendo saber também o que elas fizeram com a pessoa que gravava tudo, já que a filmagem parou por ali mesmo. Precisando de um momento sozinho para relaxar, esse homem achou que seria uma boa ideia sair para acampar. O que ele não sabia é que encontraria algo que não vai deixar ele relaxar nunca mais. Com a intenção de registrar sua aventura em meio à natureza, o homem deixa algumas câmeras gravando durante toda a noite, o que foi essencial para registrar o momento em que essa figura surge bem ao lado da sua barraca. Enquanto isso, de dentro da barraca, mesmo não vendo nada, o cara escutou um barulho vindo do lado de fora, e acreditando ser algum animal selvagem, usou o seu celular para acessar remotamente uma das câmeras que estavam do lado de fora da barraca para ver o que estava acontecendo. E é nesse momento que esse outro evento aqui foi capturado. Depois de ver a sua moto sacudindo sozinha, o cara não conseguiu mais voltar a dormir de jeito nenhum. E como estava muito tarde para ir embora, acabou passando a noite ali mesmo, sentado e em claro, cheio de medo do que aconteceria em seguida. Mas para sua felicidade, nenhum outro fenômeno foi percebido naquela noite.
No dia seguinte, assim que saiu da floresta, o homem passou em um posto de gasolina e lá, conversando com o pessoal, acabou contando para um dos funcionários tudo o que tinha acontecido com ele durante a noite. E o funcionário, que não ficou lá muito surpreso, acabou dizendo a ele que coisas como essa se tornaram muito comuns naquela floresta desde que um campista desapareceu lá dentro. E mesmo nunca ninguém tendo encontrado qualquer vestígio do campista, os moradores locais acreditam que ele tenha falecido lá dentro e que agora assombre aquele local. O Brasil sempre foi o palco de fenômenos misteriosos envolvendo objetos nos céus. E o caso registrado por essa mulher em São Paulo é um dos mais intrigantes da atualidade. Isso aqui tá parado estático no céu de São Paulo. Apesar da distância, conseguimos ver um objeto cilíndrico parado no ar em plena luz do dia. Um objeto que, pelo visto, não foi percebido só pela jovem, mas também pela Força Aérea Brasileira, que manda um caça até lá para verificar. Amor, ele vai passando não. Você acha que pegou uma bomba? Na tela do Eduardo? Durante vários minutos a situação é registrada pela jovem e na maior parte desse tempo vemos o caça da Força Aérea Brasileira sobrevoando o local, como se tentasse descobrir o que era aquele misterioso objeto no céu. Ele tá sobrevoando o negócio ali, amiga. E agora, gente? Sumiu de novo e só ali no fundo vocês conseguem ver um brilho. Eu espero que dê pra vocês verem. Mesmo após o objeto desaparecer entre as nuvens, as aeronaves militares seguem patrulhando o local. E como não houve qualquer manifestação sobre o que era aquele objeto, ou o que as aeronaves militares estavam fazendo sobrevoando aquela região, fica no ar a pergunta do que era esse objeto cilíndrico sobrevoando a cidade de São Paulo. Gente, tem um bombardeiro, havia um bombardeiro da Força Aérea agora sobrevoando exatamente o local onde aqueles objetos estavam. O próximo caso de hoje começa quando dois irmãos e seus amigos decidiram passar o final de semana na casa das montanhas da sua família pela primeira vez. Eles não tinham o costume de ir lá. Mas antes de partirem, foram chamados pelo seu avô, o homem que comprou a casa há muito tempo atrás. E dele ouviram o seguinte conselho: não usem a estrada alternativa durante a noite. Ela pode até ser mais rápida, mas durante a noite existem coisas naquele lugar que vocês não vão querer encontrar. Usem a estrada principal, não importa o que aconteça. E depois de ouvir essas palavras, sabe como adolescente é, né? Foi aí mesmo que eles quiseram seguir exatamente pelo lugar onde o avô disse que eles não deveriam passar, achando que acreditar nisso é coisa de gente velha. Mas tá aí o que eles encontraram lá. Låda eller någonting, jag vet inte. Infelizmente a qualidade da câmera acoplada no painel do carro é péssima, mas ainda assim é possível ver essa figura fantasmagórica caminhando pelo local. Uma figura que, segundo os jovens, não parecia ser uma pessoa, pelo menos não uma que ainda pertença ao mundo dos vivos. Além de não fazer qualquer sentido alguém caminhando por ali no meio do nada, longe de qualquer casa ou estabelecimento comercial. Ainda segundo a história, quando os jovens chegaram em casa e contaram o que viram para o seu avô, ele ficou furioso e disse que eles jamais deveriam ter feito aquilo e deram muita sorte de terem saído ilesos daquele local. Mas se restringiu a dizer somente isso. Não falou nada sobre o que eles filmaram naquela estrada, apesar de parecer saber bem do que se tratava. Bizarra essa história, hein? E aí, o que você acha que era aquilo? E será que o avô dos rapazes sabia realmente o que era aquilo? Será que ele já viu em algum momento da sua vida? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E será que era aquilo, hein?
que será que ele tinha tanto medo? Em meio à imensa escuridão do oceano durante a noite, uma câmera instalada na praia filmando durante todo o tempo conseguiu registrar algo impressionante. Através da visão noturna da câmera, vemos um verdadeiro espetáculo de luzes misteriosas descendo o céu em direção ao mar. Muitas delas fazendo manobras e curvas que seriam impossíveis para meteoritos, por exemplo, que são geralmente apontados para explicar gravações como essa. Outra explicação bastante comum nesses casos é o de que são paraquedistas com sinalizadores, uma prática comum em saltos noturnos. Mas por estarem indo em direção ao mar aberto, essa teoria também não faria muito sentido. E no final das contas, esse é o mais interessante sobre essa gravação, pois sabemos bem o que não pode ser. Mas o que de fato são esses objetos, aí isso já permanece um grande mistério. Enquanto curtiam as férias nesse resort, um grupo de amigos passou por uma situação que jamais vão esquecer ou sequer conseguir explicar. A gravação, que mostra alguns objetos luminosos atravessando o céu em uma velocidade absurda, não mostra somente isso, mas também que todas as pessoas que os jovens encontram pelo caminho também estão presenciando o mesmo fenômeno que eles, o que de certa forma dá mais credibilidade ao vídeo que segue sendo registrado. What is it? Whoa! Oh God! Get in there! What is it? What did you see? Something. I don't see something sitting through the air. I've got that. Did you see something? I saw it. How do you know? What's going on? I haven't seen anything. I don't know. No, it's getting Christ, dude. I don't see anything. Dude, let's go. How'd you open this door? Por várias vezes, os objetos são vistos atravessando o céu e deixando as pessoas incrédulas, sem fazer ideia de como explicar o que está diante dos seus olhos. E a filmagem segue com o pessoal indo até a rua. Be careful. What is that? Ah, but that could be a satellite. That could be a satellite. Dude, is that even real? I don't know, but it's not moving. It could be a satellite. Look, it is moving. Look, it's moving. Look at it. I don't know. Look, everyone can see it. Let's see. Yo, this is a flying saucer. I'm trying. This is a UFO. Playa del Carmen, baby. Is that an alien? What is it? Após muita confusão, eles conseguem chegar até a rua, e desse ponto de vista, eles filmam um objeto piscando muito forte parado no céu bem próximo das nuvens. Objeto que aos poucos vai descendo até desaparecer completamente. Mas a história não para por aí não, porque algo bizarro foi reservado para o final dessa história. No, I don't see. No, I think it left. Okay. I'm too tired for this shit. Come here. Come here. Can you see it? Is it just me? It's back again. Oh my God. It's back again. Sorry. One of those new Tesla satellites, bro. Oh my God! What is it, dude?
Depois que a luz reaparece emanando um forte clarão, a correria come solta, e em poucos instantes a filmagem encerra, nos fazendo imaginar o que pode ter acontecido em seguida. Infelizmente não existem informações precisas sobre onde esse caso aconteceu e nem quem são as pessoas envolvidas. Mas um palpite recorrente é que foi na Guatemala, e filmado por um grupo de turistas norte-americanos. Mas a falta de informações exatas e notícias oficiais faz muita gente duvidar da gravação, achando que tudo não passa de uma encenação ou quem sabe até um curta-metragem bem desconhecido, talvez até um trabalho de faculdade. Porém, em contrapartida, graças à quantidade de gente envolvida, várias pessoas botaram a maior fé de que o que estamos vendo é de fato real, e que se não virou notícia é porque foi um caso encoberto para não causar pânico. Mas e você? O que acha que acabamos de ver? Uma farsa bem orquestrada, um filme muito do desconhecido ou algo real que foi ocultado? Há alguns vídeos atrás aqui no canal, nós conhecemos a história de um homem que alega manipular o vento com o poder da sua flauta. E hoje eu estou aqui para te dizer que ele não está sozinho nessa história de Avatar, não. Porque esse indiano aqui garante que consegue manipular a água. आपने नारुतो के राशन गन के बारे में सुना होगा। O homem começa sua demonstração provocando um grande impacto na água e segue fazendo ela tremer como se estivesse fervendo. इसी हवा को एक कंटिन्यूस एयर फ्लो में ना बहा के एक ब्लो के जरिए निकाला जाए तो वही राशन गन बन जाती है। योगी कहते हैं Apesar de muito ceticismo das pessoas em relação aos seus supostos dons, o homem continua a afirmar que seus poderes são reais, e mais que isso, que continuam a evoluir com o passar do tempo, e garante que assim que ele estiver poderoso o suficiente, vai fazer uma demonstração tão incrível que ninguém mais vai poder duvidar dele. Então vamos esperar, né? Quando o assunto são mistérios vindo dos céus, esse vídeo vem sendo muito debatido por aí. Vídeos mostrando triângulos pelo céu já foram muito vistos pela internet e sempre que surgem levantam os mesmos questionamentos sobre serem ou não de fato verídicos. E essa filmagem aqui não fugiu dessa regra, rendendo uma baita discussão sobre o que estamos vendo é real ou apenas computação gráfica. Uma discussão que permanece acesa até o momento. Agora, voltando ao mundo dos superpoderosos, como se a gravidade não fosse nada, esse homem faz algo inacreditável. 係信嚟把人全心啊！啊，你可殺得變爆黃，列巴蘇魯羅馬藍天。 Como se fosse um super monge tibetano retirado de algum filme de Kung Fu, o homem consegue escalar essa montanha sem qualquer dificuldade. E segundo ele próprio conta, isso só é possível graças a um treinamento que levou mais de 2 décadas para ser concluído, mas que agora que está pronto, o permite fazer esse tipo de coisa usando apenas um tênis de corrida. Ainda não se sabe ao certo se o vídeo é real ou se tem algum truque nessa escalada. Então, crianças, por favor, hein? Nada de tentar isso em casa. Cansado de acordar todas as manhãs e encontrar seu quarto bagunçado, o homem que vemos dormindo instalou essa câmera de segurança para descobrir o que estava acontecendo. Já na primeira noite, vemos que boa coisa não deve estar rolando por ali não, já que a cortina e alguns móveis começam a se mover madrugada dentro sem qualquer explicação aparente. E a cereja desse bolo sinistro e sobrenatural acontece depois que o lençol é puxado e os pés do homem erguidos ao ar, acordando o cara e deixando ele ainda mais apavorado do que já estava.
De acordo com a história, encontrar o quarto todo bagunçado, com várias coisas fora do lugar pela manhã, já tinha virado rotina na vida dessa pessoa. Mas o homem deixa claro que nunca tinha acontecido nada com ele especificamente. Pelo menos nunca até a noite dessa filmagem. O que o fez acreditar que a entidade por trás dos eventos misteriosos que vem ocorrendo no seu quarto deve ter ficado irritada com a instalação da câmera, e agora busca algum tipo de vingança. Uma ideia assustadora que, enquanto alguns comentam ser tudo uma grande armação, outros já botam a maior fé na veracidade da existência de um poltergeist tímido naquela casa. Mas e quanto a você? O que acha? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto conversava com a sua irmã, esse cidadão alega ter gravado algo que não pode ser desse mundo. Cuénteme, mamita, ¿qué pasa? Dígame. Você sabe que pode confiar em mim. É inegável que uma mão abrindo a porta de cima de um armário pelo lado de dentro e desaparecendo logo em seguida é um negócio de doido. Mas o fato de não parecer ter motivo algum para o cara estar filmando no momento em que a mão aparece deixou muita gente com o pé atrás nessa história. Mas que de qualquer forma fica aí o registro de mais um caso bizarro que surgiu recentemente. E por falar em assombrações infernizando a vida das pessoas, o caso dessa mulher é infinitamente mais perturbador que o que acabamos de ver. A mulher que gravou essa fresta no teto da sua casa em que acredita estar vendo o rosto de uma entidade, compartilha nas redes sociais coisas bizarras que acontecem dentro da sua própria residência. Coisas completamente apavorantes, como essa aqui. Ou como essa outra. E como se dedos surgindo em sua cabeça e vultos aparecendo e desaparecendo instantaneamente dentro do banheiro não fossem o suficiente para fazer qualquer um abandonar a própria casa, a mulher continua morando lá firme e forte e decidida a mostrar ao mundo como é viver em uma casa legitimamente mal assombrada por forças além da nossa compreensão. E agora eu te peço muita atenção, pois as imagens que vamos ver foram capturadas dentro de um hospital. Dá uma olhada só. A gravação foi feita por um homem que estava ali como acompanhante de um dos pacientes, e segundo ele próprio, essa sombra medonha, parada na frente de uma das macas, não podia ser vista olhando diretamente para ela, somente através da lente da câmera que aquela presença pode ser revelada, o que protagonizou um caso bem bizarro, ainda mais conhecendo o resto da história, onde o autor da gravação também contou que o paciente que estava naquela maca faleceu poucos minutos depois dessa presença sombria ser capturada pela câmera. E é simplesmente impossível conhecer um caso desses e não lembrar automaticamente das histórias sobre o ceifador, uma entidade sobrenatural que, segundo o mito, vem até o plano físico para guiar a alma daqueles que partem dessa vida. O ceifador é uma figura mitológica presente em várias culturas ao redor do mundo. Um ser que é frequentemente retratado como uma entidade esquelética vestida com um manto escuro e carregando uma grande foice, que simboliza a colheita das almas. Essa criatura é geralmente associada ao fim da vida, guiando as almas das pessoas falecidas para o além. Na grande maioria das histórias, acredita-se que o ceifador aparece no momento exato do fim da vida de uma pessoa, cumprindo um papel inevitável e imparcial no ciclo da existência. E no caso dessa gravação, nos fazendo pensar sobre até onde essas histórias são meras lendas e até onde podem ser reais. Acreditando ter encontrado um ritual para invocar uma entidade ligada ao fogo, esse homem na Arábia Saudita gravou o que conseguiu após executar o ritual. De acordo com a história compartilhada em um fórum de mistérios sobrenaturais, o homem conta que após fazer toda a invocação, essa labareda de fogo surgiu do nada em meio à sua casa, e após alguns movimentos pelo local, ficou parada no corredor.
Ainda segundo o relato do homem, essa bola de fogo de fato parecia com fogo de verdade, mas não emitia qualquer calor, muito pelo contrário. O cara diz que o ambiente ficou completamente frio assim que aquilo apareceu. Um outro detalhe compartilhado por ele é que essa chama não era capaz de queimar, e tenta provar isso fechando a porta e mostrando que nem mesmo a madeira pega fogo, apenas fica mais iluminada. Nos comentários dessa postagem, muita gente ficou apavorada com essa história, acreditando que o homem tenha invocado algo maligno, mesmo não tendo aparentemente causado qualquer mal a ele. Já outros acham que isso aí só pode ser um truque, não é possível que ele realmente tenha conseguido invocar alguma coisa do além. Mas seja lá qual for a verdade sobre essa história, rendeu um caso no mínimo bem curioso, que eu espero que em breve surjam mais respostas sobre ele. Moradora da Flórida, nos Estados Unidos, essa brasileira viu algo tão impressionante que precisou gravar para dividir com o mundo. Tampa, Flórida, 6 de março de 2025. E nós acabamos de ver uma coisa no céu. Muito louca. A gente não sabe o que é. A gente não tem noção, eu só gravei e vou mostrar agora pra vocês. Só pelo relato a gente já percebe que a mulher ficou bastante mexida com a situação. Uma situação que mostra um objeto extremamente misterioso que ela e seu marido conseguiram capturar nessa filmagem. That's weird. Que é isso? Não, that's not. It's like a rocket. Maybe a rocket? I mean, it's gotta be far, no? O objeto que estamos vendo cruzar o céu em plena luz do dia, seja ele o que for, permanece um mistério sem solução. O caso é que uma coisa dessa proporção, que chama a atenção de todo mundo, geralmente também chama a atenção da Força Aérea e das agências espaciais norte-americanas. E quando esses eventos recebem toda essa atenção, geralmente é emitida alguma nota de explicação dizendo ser um balão, um drone, equipamento militar... Enfim, eles dão um jeito de explicar. Só que nesse caso aqui não, pelo menos não até o momento, onde nenhuma notícia ou atualização sobre esse caso foi divulgado, nem pelo governo e nem por qualquer agência de notícias. O que só ajudou as pessoas a ficarem ainda mais cismadas e até preocupadas com o que era esse objeto visto por uma cidade inteira em plena luz do dia, e que desapareceu da mesma forma que surgiu, sem deixar qualquer rastro. Durante uma viagem de férias para o Quênia, o casal de norte-americanos que faziam essa filmagem pegaram essa estrada de chão e acabaram se perdendo enquanto conheciam a cidade, sem saber o pesadelo que esperava por eles nesse lugar. Depois de algum tempo dirigindo, eles encontram essa van branca no meio do caminho, e reparando bem, nesse momento o motorista da van parece tentar alertar o casal de alguma coisa piscando os faróis. Mas nesse ponto já era tarde demais. Mesmo com medo e achando tudo muito suspeito naquela estrada, o casal não esperava uma coisa dessas, tanto que o motorista ainda tenta fugir de ré. Mas tudo em vão, porque os caras com facões alcançam o carro e ainda conseguem quebrar o vidro de uma das janelas. Olha só que situação apavorante! E é nesse momento de puro desespero que o casal avança com o carro e por muita sorte conseguem deixar os elementos para trás sem serem pegos, mas não antes de ouvirem disparos sendo feitos na direção do seu carro. Felizmente o casal conseguiu sair ileso dessa situação, e até hoje não sabem o que teria acontecido com eles se os homens tivessem conseguido invadir o seu carro. Mas me diz, o que você faria numa situação dessas? Teria sangue frio para fugir dali ou ficaria totalmente imóvel com medo da situação?
Por favor, me conta tudo aqui nos comentários. No quesito mistério, 2025 já chegou com o pé na porta, porque olha só o que esse casal filmou esse mês. ¿Qué es eso? Mira, ahí están caminando sobre el agua. ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿O qué es eso? ¿Un pingüino o un delfín? No, ¿Qué es eso? Parece una persona que estuviera caminando. Sí, Yara, ¿qué es eso? O sea, un globo que se lo está llevando en la... ¿Crees? No, pero es que parece que un brazo. Parece que como si tuviera... O casal que fez essa filmagem foi tentar relaxar vendo o final de tarde na praia, mas acabaram saindo de lá com a cabeça ainda mais quente, tentando entender o que é essa sombra medonha que parece estar caminhando pela água. ¿Qué es eso? Un pingüinito que estuviera haciendo así. Está bueno para tener mi choquita, ¿no? Y todo esto bueno estarán cuidando a gatos. A visão é simplesmente inacreditável, e apesar de parecer possuir uma forma humana, de acordo com a história contada pelo casal, aquela região ali já é bem funda para alguém estar caminhando como se estivesse com os pés no chão. E isso sem falar da aparência, que lembra muito mais uma daquelas pessoas sombra do que propriamente um ser humano. Esse caso aconteceu na praia de Larcomar, em Lima, no dia 9 desse mês, e até o momento uma resposta definitiva para o que acabamos de ver ainda não foi encontrada. E foi do povoado de Esperantinópolis, no Maranhão, que saiu um dos vídeos mais debatidos desse mês. Dá uma olhada só. Enquanto se refrescavam desse calorão que anda fazendo, os moradores locais foram surpreendidos por essa criatura que chamou a atenção de todo mundo que estava lá, com cada uma daquelas pessoas tentando entender o que estava diante dos seus olhos. E apesar de teorias como um jacaré nadando de barriga para cima ou uma sucuri de bucho cheio serem frequentemente mencionadas, ainda existe um certo mistério nesse vídeo, já que se fosse algo assim, os moradores que estavam lá na hora e viram tudo muito melhor do que a gente, deveriam ter percebido, não? E é essa questão que ainda deixa esse caso de certa forma em aberto. Essa câmera de segurança, instalada de forma ligeiramente suspeita no quarto, rendeu um vídeo no mínimo apavorante. Não se sabe o motivo ao certo dessa câmera estar instalada ali, mas a visão registrada por ela vem causando muito espanto por onde passa, e fazendo muita gente pensar em crenças que falam sobre a capacidade que algumas pessoas teriam de projetar o seu espírito para viajar fora do corpo físico. E segundo aqueles que creem na veracidade desse vídeo, o que estamos vendo é o momento em que ele volta ao seu corpo. Não existem muitas informações sobre esse vídeo, que dificulta demais a gente entender o que é que está acontecendo ali. E até por isso, muita gente acusa ele de ser uma montagem. Mas há sim quem acredite na sua veracidade e na teoria que eu mencionei antes. Enquanto se divertia com seu filho em um parque temático de dinossauros, essa mulher conseguiu ir de feliz para totalmente apavorada em apenas um segundo. Na tentativa de fazer uma foto divertida, a mulher acabou conseguindo uma foto épica de um dinossauro tentando merendar a sua cabeça. E essa insanidade só foi possível pois essa não é uma simples estátua de Velociraptor, não, e sim um robô que se move de vez em quando, e acabou fazendo isso no exato momento em que a mulher estava com a cabeça dentro da sua boca. Mulher que felizmente saiu ilesa dessa situação e com uma lembrança inesquecível desse parque.
Enquanto tirava uma pestana na sala de casa com seu marido, essa mulher nunca poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Do nada, alguma força invisível aos nossos olhos e para as lentes da câmera começou a entortar a perna da mulher até ela acordar em desespero, gritando de dor. E seja lá o que estava acontecendo ali, só para quando o marido da mulher vai ajudá-la. Mesmo após a sua perna voltar ao normal, a mulher não para de chorar. E não é para menos, né? Imagina só o medo e toda a confusão que passa pela cabeça depois de ver uma situação dessas. Uma situação que, após conversar com os vizinhos, eles passaram a desconfiar do porquê ela teria acontecido. Conversando com os moradores mais antigos da rua, o casal descobriu que o que não falta sobre aquela casa são histórias sinistras e sem explicação, como objetos sendo jogados no chão sem motivo, barulhos ecoando pelos corredores durante as noites e até vultos que os próprios vizinhos já viram correndo pelo quintal da propriedade. E ainda segundo a vizinhança, tudo começou depois que um assaltante tentou invadir a casa e acabou tendo um infarto quando ouviu a sirene da polícia, que foi acionada pelo sistema de segurança da casa. Uma história que já teria acontecido há quase uma década atrás, mas que desde então ninguém consegue morar nessa casa por mais do que alguns meses por causa de todas as coisas estranhas que acontecem lá dentro. E talvez os próximos a se mudar desse lugar sejam as pessoas que vemos na filmagem. E depois desse susto e dessa história, sem dúvida essa seria a melhor coisa a se fazer mesmo. Dando uma caminhada pelo seu quintal após o jantar, o morador dessa fazenda ficou sem palavras com o que viu no céu. What the fuck? Com a ajuda do zoom, é possível ver com clareza a forma totalmente incomum desse objeto e suas várias cores. Algo que, seja lá o que for, não se parece nem um pouco com um drone ou com qualquer aeronave conhecida pela humanidade. There's another one up there. Assim que compartilhou essa gravação, o homem recebeu muitas mensagens dizendo que o que ele filmou não passa de um balão, e até dizendo que tem uma pessoa gravando vídeos soltando balões com luzes de LED dentro, só para trollar as pessoas. E pesquisando por aí, eu achei o tal vídeo, dá uma olhada só. Pronto, vou mostrar a vocês na prática como é feito esses OVNIs, né? Que o pessoal fica lá dizendo que tá aparecendo nos Estados Unidos, arruma de OVNI. Vou mostrar na prática, rápido e simples, né? Você pega um balão, bota um pisca-pisca dentro do balão, pega outro balão desse fininho, coloca um pisca-pisca na ponta, enche de gás hélio, solta o balão e espera esse fake news chegar na televisão, na rede social. Pronto, dessa forma que é feito os OVNIs que estão espalhados no mundo inteiro. Simples, barato. Agora me diz, vendo o vídeo dos balões e comparando com o vídeo gravado pelo homem na fazenda, você acredita que possa ser a mesma coisa? Um objeto produzido do mesmo jeito com balões e luzes? Ou não, acredita que possa ser algo mais misterioso? Eu adoraria conhecer a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Na calada da noite, no meio da madrugada mesmo,
ou um guarda noturno teve esse encontro na rua. Quando já estava praticamente na rua de casa, após terminar seu turno como vigia em uma empresa, o autor dessa filmagem deu de cara com essa figura sinistra, que, segundo o homem, foi capaz de provocar uma sensação de medo tão profunda nele que ele não foi sequer capaz de se aproximar para tentar descobrir o que era, deixando o local logo após essa filmagem. O Megalodon foi um gigantesco tubarão pré-histórico que viveu há 4 milhões de anos atrás. Uma criatura colossal que chegava até 18 metros de comprimento, caçando grandes presas como baleias. Mas mesmo sendo um dos mais poderosos predadores que o planeta já viu, sua extinção foi inevitável. Muito provavelmente por causa da escassez de comida. Mas será mesmo? E eu faço essa pergunta porque mesmo a ciência afirmando que esse animal já foi definitivamente extinto, muita gente por aí acredita que ainda existam alguns membros dessa espécie batendo as barbatanas por aí, e utilizam vídeos como esse para reforçar sua teoria. Durante um resgate aéreo na costa norte-americana, é possível ver através da câmera do helicóptero da guarda costeira uma criatura gigantesca passando por trás da pessoa que está sendo resgatada. Uma criatura que, de acordo com a história que é contada sobre esse vídeo, não poderia ser uma simples baleia, já que o resgate está sendo feito em uma região sem a incidência desse animal. O que levanta a questão do que poderia ser aquela coisa que poderia facilmente ter lá seus 15 ou até 18 metros, assim como o famoso Megalodon. Essa gravação foi feita em 2012 e até hoje permanece um grande mistério sem solução. Mas me diz, o que você acha? Acredita que esses animais ainda podem estar por aí? Ou acha que não, que realmente foram totalmente extintos? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários e me diz também de qual dos vídeos de hoje você gostou mais. E agora que você já deixou seu like, já comentou e se inscreveu no canal, eu te convido a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amarrar em qualquer um deles. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.